Tá certo? Na prática. Nós cristãos temos um problema pequeno em nossas vidas, que nós somos muito teóricos e poucos práticos. Teoria nós temos bastante, somos muito teóricos, mas o problema nosso é a prática. E Jesus, nos seus ensinamentos, ele sempre falou que a teoria, ter o conhecimento e não colocar em prática, não quer dizer nada. Não é nada. O que ele exige é aquele pouco que nós conhecemos e vamos colocando em prática, e conforme nós vamos ganhando mais ensinamentos, teorias, e colocando em prática, aí nós vamos ter uma vida bem estruturada, uma fé estruturada, um amadurecimento muito forte, que nós estamos colocando em prática. Muitas vezes ele exortou, falou, aqueles que ouvem essas palavras e não colocam em prática, está com um problema muito sério. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, fala de uma parábola do bom samaritano. Eu gosto esses dois samaritanos. Na verdade, a Bíblia fala muito de três. Desse samaritano, da mulher samaritana e do samaritano, o ex-leproso que veio. Esses três eu gosto muito desses três personagens samaritanos. Aqui um moço chegou, o conhecedor da lei, chegou perguntando para Jesus o que ele devia fazer para que ele pudesse ter a vida eterna, receber a vida eterna, no versículo de número 25. Ele não era uma pessoa, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Esse camarada aqui, ele não era uma pessoa ignorante. A Bíblia fala aqui que ele era doutor da lei. Então, se era doutor da lei, era um teólogo muito bom. E ele quis colocar Jesus em prática e ele falou, o que eu devo fazer? O ser humano sempre tem a mania de perguntar o que eu devo fazer, como que eu devo fazer, como fazer, de que maneira fazer, tudo tem como. Principalmente receber algo da parte de Deus, nós temos a mania de perguntar o que nós devemos fazer. Aí Jesus vai e pega ele no contrapé da pergunta dele, pergunta, e como que você lê? Como está escrita a lei e como que você a lê? Versículo de número 26. Então você vê que não era uma pessoa ignorante, Jesus vai perguntar, você lê, agora como que você lê e como você interpreta ela? Aí o homem respondeu, falou assim, ele citou aqui no versículo de número 27, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Ele citou os mandamentos, ele citou esse mandamento principal, que nós dizemos que era o principal que os outros sustentam através desse daqui. Amar a Deus acima de tudo, de todas as forças, de todas as coisas, de toda a força que você tiver, tudo, e o próximo a ti mesmo. Aí resumiu toda a lei, os mandamentos, nesse aqui. Aí Jesus falou assim, você respondeu muito bem, agora vai e faz, e viverá. Então você vê que a teoria ele tinha, a prática que era complicado. Versículo de número 28 fala assim, respondeu-se bem, vai e faz isso e viverá. Só que sempre temos a mania de querer nos justificar. Ele falou, mas eu faço isso desde pequeno, versículo de número 29, desde moço. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele respondeu, Jesus, descia, aí Jesus conta a parábola, descia um certo homem desceu para Jerusalém, um homem de Jerusalém descia para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais despojaram, espancando, retiraram e deixando quase morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que vendo passou de longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo passou de longe. Então você vê aqui, porque esse homem descendo de Jerusalém descendo para Jericó, ele cai na mão dos assaltantes, roubam, espanca ele, deixa ele quase morto. Aí de repente desce o pastor, o sacerdote aqui, vamos falar aqui, o sacerdote que é o pastor, desce. Aí ele falou, não quer nem chegar perto. Aí desce o outro ministro também, ele falou assim, não quer nem chegar perto. Aí ele falou assim, mas a contraposição aqui no versículo de número 33, mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se e atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Então colocou sobre o seu cavalo
Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo que você gastar a mais com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Qual desses 3 que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus diz: vai e faz da mesma maneira. Então você vê aqui que esse samaritano aqui, ele não tem, o sacerdote, o levita, viu, passou de longe, não quis nem chegar perto. Tinha teoria, muita teoria. E boas teorias, mas não tinha prática. O samaritano que tinha uma teoria mais ou menos errada a respeito de Deus, porque os samaritanos tinham um conceito de Deus, de servir a Deus, onde se via a Deus diferente dos judeus, ele se comoveu e aproximou, cuidou das feridas dele, não só fez isso, mas como também colocou sobre a montadura, sobre o cavalo dele e foi puxar. Chegou lá, colocou, cuidou dele na hospedaria, pagou e falou assim: eu vou voltar outro dia para ver como que ele está, e se você gastar alguma coisa com ele, eu pago. Então você vê que esse camarada aqui, ele se envolveu com o próximo, ele não se distanciou. Em vez de ele ver alguém que estava precisando, ele não afastou, ele se aproximou daquele que era o necessitado. É isso que nós devemos aprender. Nós vemos alguém que está precisando, necessita de alguém, não é que a pessoa tem que aproximar de nós, é nós que devemos nos aproximar dessa pessoa, ser o próximo o mais rápido possível e ter a sensibilidade no nosso coração o bastante para sentir compaixão e se comover e ajudar. Por que está falando assim? A introdução diz assim: vivemos em um mundo de sofrimento. A introdução. Esse fato parece acompanhar a história da humanidade sem discriminar épocas, culturas ou locais. Somos continuamente atingidos por desastres naturais, enfermidades, acidentes e, infelizmente, em boa parte dos casos, por atos humanos, injustiça e indiferença. Por que nós estamos falando isso? Porque no mundo que é terrível, um mundo que é dominado pela violência, pela injustiça, por causa do pecado, que tudo foi corrompido pelo pecado. Então, os atos humanos é de injustiça e diferença. É o que nós vimos aqui nessa parábola. Que nós podemos chamar que é a lei da selva, onde prevalece aquele que é mais forte, o que é mais valente, o que pode mais. É a lei da selva. Então, a lei da selva é: os mais fracos sempre vai ficando para trás ou vai sendo devorado. Então, é aquilo que na introdução fala assim: por causa da injustiça que existe nesse mundo e a indiferença que às vezes tem por causa das pessoas que se sentem melhor, mais forte, mais importante, e não está nem aí porque que eles podem provocar ou trazer, qual o dano que eles podem provocar na vida do próximo. Mas aqui o autor desse mais, por outro lado, sempre levantaram homens e mulheres que agiram com o objetivo de minimizar os males do seu próximo e sem querer nada em troca. Então, se há injustiça crescente nesse mundo afora, por aí, terrível, violência, esse mundo selvagem, mas também há um número crescente de pessoas que abrem mão abrem mão da sua vida, abrem mão do seu conforto para, pelo menos, já que ele não consegue resolver todos os problemas do próximo, mas pelo menos amenizar a situação. Tem inúmeros exemplos de pessoas neste mundo por aí, que ele se sente compaixão de um povo, de alguém, ou de uma nação, ou de um povoado, ou de uma família, qualquer. Ele se comove com aquilo, ele se envolve e abre mão, às vezes, de conforto, de bens, de posse, para amenizar, suavizar o sofrimento ou o problema desse alguém. E o melhor, ele não quer nada em troca. Ele faz simplesmente por prazer. Nós temos muitos heróis da fé que praticaram isso. Tem o George Miller, que foi que cuidava muito, que abriu orfanatos, que cuidava de crianças. E assim, nesse mundo contemporâneo, os cristãos sempre teve. Eu tenho um pastor amigo meu, até falei com a irmã Rosana, que cuida de crianças abandonadas na Índia, principalmente que é jogada no lixo. Ele pega, tem um orfanato, cuida. Abriu mão do Brasil, ele e a esposa dele foram para lá, vivem numa situação que depende de oferta, de ajuda dos outros. Eu conheci um casal que foi para o Paquistão, assim eu conheço gente no Brasil, e aqui também, então, todo lugar sempre tem alguém que abre mãos do seu conforto para ajudar alguém. Mas o que mais me mexeu foi um irmão chamado irmão Lázaro, ele e a sua esposa,
Eles foram para a Indonésia e ele falou que quando ele tomou a decisão de ir, o pai dele trouxe uma palavra dura e crítica para ele por causa disso, mas ele sabia por que ele estava indo, porque tinha aquilo que estava marcando. Então tem gente sempre disposto a abrir mão disso aí e não quer nada em troca. Deveríamos seguir o exemplo desse tipo de pessoas. Muitas religiões ensinam aos seus fiéis a fazer ao bem aos outros. Então, não existe religião que ensina a fazer o mal, entre aspas. Existem alguns deturpadas por aí. Mas, em grande parte, as religiões sempre têm ali um resquício de sempre ensinar de fazer o bem ao próximo. Só que agora tem até as ideologias seculares que procuram incentivar de alguma forma a beneficência dos seus adeptos. Será que a ação social é um campo comum entre o cristianismo e as demais religiões? Ou haverá diferença concreta na beneficência cristã? O que diz a cosmovisão cristã acerca da ação social? O primeiro título aqui é um povo zeloso de boas obras. No Antigo Testamento, no registro mais antigo, instituições sociais de cuidado com os necessitados, a lei mosaica criou dispositivos legais que visavam preservar a população mais carente do meio do povo de Israel. Uma atenção aqui, que preservar o povo mais carente da nação de Israel, então quer dizer que nem todos eram ricos, nem todos eram prósperos, nem todos eram cabeça, como alguns evangelhos dizem, porque Deus chamou todos. Não era. Então, era o normal da vida, tinha ricos e tinha pobres. E Deus virou as costas para o pobre e só cuidou do rico? Não. E Deus virou as costas para o rico e só cuidou do pobre? Não. Deus cuidou de ambos, ricos ou pobres, mas passou as regras como que devia tratar essas pessoas que eram pobres, que estavam no meio da sociedade naquela época. Então Deus, não é que às vezes tem esse evangelho da prosperidade que fala que todos vão ser ricos em Cristo, é mentira. Isso é heresia, é falsidade. Então mesmo no povo de Deus, entre o povo de Deus, tem ricos e tem pobres. E o que Deus vai? Vem e traz uma organização que, como o rico, aquele que tem, pode cuidar daqueles que são desprovidos de algo ou de alguma coisa que não tem. Amém, irmãos? Isso é organização. Às vezes essa organização, às vezes nós interpretamos errado. Porque na igreja, se na igreja antiga, na nação de Israel, na igreja hoje também é da mesma maneira. Tem gente que pode ser rico, tem gente que pode ser pobre. E é porque Deus faz rico porque gosta mais dele? Não. Mas Deus tem dispositivo, Deus tem regra, Deus tem ensinamento para que aquele que tem mais possa também contribuir na vida daqueles que não têm alguma coisa. Essa é a parte mais complicada para nós colocarmos em prática. Não é? Atendendo a necessidades imediatas e diminuindo a desigualdade social. A lei da rebusca. O negócio é o seguinte, tinha a lei que está em Levítico 19 e Deuteronômio 24, que quando plantava e quando fizesse a colheita, não era para colher tudo, dos lados até o extremo, não tinha que deixar ali o que sobrava ali. Para quem? Para aqueles que não tinham nada. Os pobres, estrangeiros, que não tivesse ou viúvas ou órfãos, para que pudesse colher, para que pudesse ter mantimento para eles. Então, essa era a lei. Então, em vez de eles plantar e colher tudo, e sair colhendo, e depois sair conferindo para ver se tinha colhido tudo sobre alguma coisa, não, Deus falou, não, faça a colheita, mas não vai até o extremo, até o final, mas deixe os cantos, as beiradas para os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Essa era a regra. Está entendendo? Aí tinha outro que era o ano sabático, que ia dizer que no sétimo ano, os frutos da terra fossem liberados 100% para esse tipo de gente que não tinha os bens, não tinha o suficiente para sobreviver. Está no livro de Êxodo, capítulo 23. O proprietário deveria valer de que tivesse poupado durante os 6 anos anteriores. Aí que entra a sabedoria de administrar o que tem para saber pegar aquilo e cumprir a palavra que Deus deu para dar no 7º ano, tudo. 100% para doação para o povo. Só que hoje nós temos dificuldade de tirar um pouco do nosso. Agora imagina se nós tivéssemos de tirar o 7º ano de trabalho nosso, 100%, irmãos, para doar para os pobres. Será que seria fácil para nós? Ou não, por ano,
nós trabalhava 6 meses com o salário nosso, o 7º salário do 7º mês, 100% nós deveríamos doar para os pobres. Será que seria fácil nós executar isso hoje? Que às vezes nós julgamos que isso aqui é para os ricos, aqui era para todos os proprietários que plantassem naquela época, que tinha uma propriedade grande ou propriedade pequena, tinha que cumprir isso. O critério é o mesmo. E tinha um ano de jubileu, que depois de 50 anos, que as famílias que tivessem ficado escravas, tivessem vendido as suas terras, tinham que receber tudo de volta. Isso está no livro de Levítico, capítulo 25. E tinha que devolver tudo para eles, e eles se tornavam livres novamente. Agora, irmãos, nós falamos que nós devemos fazer boas obras, nós temos consciência disso. Mas vamos olhar para dentro de nós, o quanto que nós temos nos envolvido com a obra social das nossas igrejas. Ou qualquer obra social aí que está vendo beneficiar a vida daqueles que estão precisando. Quantos de nós tem prazer, procura se envolver com isso? Se a palavra de Deus nos ensina isso, por que nós temos tanta dificuldade de nos envolvermos nessa área? Às vezes nós justificamos tudo na nossa fé e na vida de oração. Mas nós vamos ver exemplos bíblicos que não era simplesmente na fé e na oração. Tinha que se envolver, tinha que se comprometer. Tinha que abrir mão. E essa é a dificuldade nossa. Ao contrário do que alguns pensam, a terra mais recorrente, o tema mais recorrente nos livros dos profetas não era acontecimentos futuros, mas a necessidade de justiça, misericórdia, generosidade no trato com o desamparado. Aí tem exemplo de Isaías, Amós e Miqueias, que eles denunciavam os sofrimentos daqueles que estavam passando por necessidade, a injustiça e aqueles que eram desamparados. Os profetas vinham sempre denunciando isso. Aí por quê? A razão é simples, porque os atos religiosos distorcidos de amor ao próximo é insuportável. Abre, por favor, em Isaías capítulo 1, versículo 13. Nós somos muito religiosos. Nós somos crentes fervorosos. Isaías capítulo 1, versículo 13. Nós cantamos que é uma beleza, nós pregamos que é uma beleza, nós ensinamos que é uma beleza, nós choramos, nos emocionamos nos cultos e nas nossas reuniões. Mas quando está desprovido dessa prática de amor ao próximo, de cuidar da vida social dos outros, aí uma religião nossa torna isso aí que Isaías falou. O que está falando? Terrível, né? Você falou assim, negócio vocês estão cantando demais, vocês faz festa demais, vocês faz tudo isso aí, mas para mim não tem utilidade nenhuma. Aí vocês vão ver que ele está falando a respeito do jejum, aí você vai ver qual é o jejum que ele está falando, que ele está querendo, a obra que ele está querendo. Então, irmão, se eu sou religioso, mas eu não tenho compaixão daqueles que estão precisando, estou em falha. A minha religião está com problema, o meu cristianismo está com problema. No Novo Testamento a ênfase é mantida. Jesus que é o exemplo, ele fala que o reino se caracteriza pela sensibilidade de a sensibilidade da dor alheia e a prontidão em assistir os desamparados. Então é o que nós lemos aqui da parábola do samaritano aqui, assistir o desafortunado e você está pronto para atender, está lá pronto, fala assim, eu estou aqui. O que você precisa? Eu estou aqui. Essa prontidão, esse ânimo que falta em nós. Tem um texto em livro de Coríntios, Lucas capítulo 16. Lucas 16. Lucas 16 tem uma coisa muito interessante, capítulo 16, versículo 19 a seguir, que é a parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia fala que um homem era rico e ele se vestia muito bem, né? Vivia todos os dias muito bem, esplendidamente, mas havia um mendigo na porta da casa dele todos os dias.
E esse mendigo desejava comer as migalhas que caíam da mesa desse rico. Desejava comer pelo menos as migalhas, mas não tinha. E ele era ferido e só vinha cachorro lamber as feridas dele, que era esse mendigo, era Lázaro. Então, todos os dias, esse homem estava na casa dele, vestindo bem, comendo bem, se divertindo, saía, entrava, e um mendigo na porta da casa dele todos os dias, querendo comer pelo menos as migalhas que caía da mesa, e não tinha isso para ele. Agora pense, irmão, a irracionalidade, a crueldade de um ser humano desprovido de uma cristandade genuína, ao ponto de todo dia ele ver um camarada querendo comer o lixo, a sobra da casa dele, ele todo dia entrar e sair, e não está nem aí, nem se importar com a vida. Nós somos capazes de fazer isso. Nós somos também capazes de agir igual esse rico aqui, de ver um mendigo todo dia na porta dele querendo comer, ferido, doente, mas ele não se importar, ele não se comover com aquilo. Nós somos capazes disso também. Nós somos capazes disso, que a mesma coisa, às vezes tem alguém da nossa igreja, de nossa congregação, ou algum vizinho nosso, às vezes está passando uma dificuldade terrível, e nós temos uma cara de pau de conversar e falar dos problemas, da dor dele, mas não procurar uma solução para aliviar o problema e a dor daquele. Nós somos desse jeito. Tiago falou isso. Tiago falou, se você vem alguém até você, está com fome, e você vai em paz. Deus aprovei para você comida, vai em paz. Mas o que é isso? Está errado. Aí chega alguém diante de você, irmão, estou morrendo de frio, não tenho frio. Aí você vai em paz, nós vamos orar por você e Deus vai aliviar o teu frio, mas não fazer nada. Nós somos desse jeito, nós somos capazes disso. Você vê que a nossa religiosidade, quando está desprovida da base bíblica, é tão perigosa que a sensibilidade de um para com o próximo vai embora e nós não estamos nem percebendo. Aí tem alguém ferido, caído, morrendo, aos poucos, na míngua do nosso lado, nós senta, cultuamos com ele, ceamos com ele, mas não sentimos a dor e não nos deixamos ser tocados pela a miséria ou a dor que ele está passando. Amém? Jesus ensinou seus seguidores a seguir a caridade de maneira humilde, sem interesse, desinteressada e motivada pelo amor ao próximo. Aí já tem uma outra coisa aqui, que quando nós temos alguma coisa para fazer em prol da vida de alguém, nós fazemos com humildade ou com uma arrogância para falar que nós somos alguma coisa e estamos ajudando alguém? É desinteressada ou nós temos interesse de ser visto por alguém ou por algum grupo de pessoas? E queremos que os holofotes estejam sobre nossas vidas. E é motivada por quê? Qual é a motivação que você tem quando você está ajudando alguém? Jesus ensina que tem que ser humilde, sem interesse algum, e motivada simplesmente pelo amor. Por que a irmã Rosana ajuda alguém? Por que a irmã Celinha ajuda alguém? Por que o Carlos ajuda alguém? É porque está interessado em alguma coisa, está sendo movida pelo amor de verdade? Às vezes nós temos que rever as maneiras que nós às vezes fazemos alguma doação para algumas coisas, para algumas instituições, algumas pessoas. O que está nos motivando? Porque um certo dia uma mulher batia na porta de um juiz, todos os dias, batia lá todo dia, me faz justiça, julga a minha causa. Ele atendeu a ela, foi de raiva. Não foi motivado pela dor e pelo problema dela, mas foi de raiva de tanta vergonha. Um moço um dia recebeu uma visita e chegou e bateu na porta, você me dá um pedaço de pão aí, porque cheguei visita na minha casa e eu não tenho nada para dar. Não vou. Aí ele continuou batendo, não vou, você não está vendo que eu estou dormindo? Olha bem, disse que estava dormindo, mas estava conversando com o homem. Não vou, você não está vendo que eu estou dormindo? Não vou atender você agora. Mas ele só de raiva foi lá e atendeu o vizinho. Então a motivação foi errada. Aí eu pergunto, será com que nós somos? Eu vou ajudar esse fulano aqui porque já não aguento mais ver ele. Toda vez ele só fala do problema dele, eu vou ajudar e pronto, acabou, mas não quero ver ele mais na minha frente. Amém, irmãos? Alguém tem alguma coisa para falar? Estamos todos nós contribuindo realmente com a vida social de todos, né? Então não tem problema nenhum. A comunidade cristã primitiva, ela manteve sempre essa preocupação
com os crentes necessitados. Está no livro de Atos, capítulo 2 e capítulo 4. Porque quando a igreja crescia, no capítulo 2, diante quando a igreja estava crescendo, aí o povo vendia as propriedades, trazia para os apóstolos e dividia com aqueles que não tinham nada. Nada não era meu, é nosso. Dividia para aqueles que precisavam mais. E no livro de Atos, aí vai continuando. No Atos capítulo 4 também era a mesma coisa. O capítulo 6 deu uma estrutura para a igreja. Porque quando tinha muita gente necessitada, estrangeiros e judeus também, aí começou a acumular os problemas para os apóstolos. Ele falou, mas espera aí, tem alguma coisa aqui. Foram que instituíram os diáconos. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Falou, espera aí, então agora vamos organizar esse negócio de social da igreja. Então Pedro falou assim, nós vamos continuar na palavra e na oração e agora vamos separar pessoas para que possa cuidar disso aqui, dessas obras sociais, para cuidar das necessidades, distribuir aquilo que o povo está precisando. A estrutura da igreja. Então sempre vem acompanhando. A igreja que hoje, qualquer comunidade que não tem uma estrutura diaconal para suprir as necessidades, que não tenha trabalho social para aqueles que são necessitados de dentro da igreja e fora da igreja, essa igreja está com problema. Se a igreja local, a igreja Rama Matos Betel, não se preocupa com a vida daqueles que estão lá fora, que estão aqui dentro da nossa igreja, ou fora dessa comunidade também, precisa de algo e nós não temos preocupação com a vida social dele, essa igreja está com problema. Se nós não nos envolvemos com isso, nós estamos com problema, irmãos. Amém? Os apóstolos viam a beneficência como virtude disso. É tanto que no livro de Gálatas, quando veio a discussão do evangelho de Paulo pregando para os gentios, uma das coisas ele falou assim, vai, prega o evangelho que você está pregando, mas não esqueça dos pobres. Às vezes nós nos preocupamos em pregar, ensinar, pregar e ensinar, mas cuidar dos necessitados nós não estamos envolvendo com isso. Paulo ensinava aos seus convertidos sempre a praticar o bem a todos. Quem a igreja deve praticar o bem? A todos. A Bíblia diz que Deus faz o sol ou chuva, independente para bons ou os ruins aqui na terra. Nós devemos escolher quem é o próximo nosso? Não. A única oportunidade que você deve escolher, a única escape que você tem, o jeito que você tem de escolher é de você ser o próximo dessa pessoa. Agora, quem é o seu próximo que está precisando, você não tem direito de escolher. Então, onde que tiver um necessitado, ele é o nosso próximo. Mas Paulo destaca que primeiro tem que cuidar dos de casa. Gálatas capítulo 6, versículo 9 ao 10. Primeiro tem que cuidar dos de casa. Aí entra também, às vezes, alguma incoerência nossa, que às vezes nós nos envolvemos com obras dos de fora, dos de longe, os distantes, mas dentro da nossa própria casa nós não queremos envolver o trabalho. Não queremos contribuir, não queremos ofertar, não queremos nos envolver, não queremos fazer parte desse movimento. E Paulo exorta assim, tudo bem, pode cuidar de todos, mas principalmente dos da casa. Irmãos, tem gente das nossas igrejas, não estou falando aqui de Betel, mas todas as igrejas têm irmãos que passam necessidade. E se nós da casa não atendermos essas pessoas, não assistirmos essas pessoas, socorrer essas pessoas, nós estamos com problema. É por isso que muitos não conseguem. Aí, de repente, nós que temos o evangelho verdadeiro, o caminho da salvação, pregamos tanta teoria e vemos aqueles que estão precisando dentro de nossas comunidades, dentro de nossas congregações e não ajuda. Aí essas pessoas vê os espíritas, vê os islâmicos, vê as outras religiões por aí, ó, e ensinando para onde eles vão para lá. Amém? Os cristãos de Jerusalém, uma vez, eles iam passar por grande dificuldade. Mas Paulo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 16, fala que os coríntios, eles tinham sempre uma disposição para ajudar. Eles iam muito além da força deles. Eles abriam a mão até do que eles tinham para ajudar. Era uma igreja que tinha alguns problemas, mas eles tinham generosidade neles, de assistir, ajudar, contribuir para aqueles que estavam precisando. Mas uma parte que me chamou mais atenção é no livro de Atos, capítulo 11. Abre o livro de Atos, capítulo 11, versículo 28 e 30, por favor.
Atos capítulo 11, versículo 28 e versículo 28 ao 30. O que está escrito? Alguém pode ler? Onze, o 28 ao 30. Amém? Você vê que um profeta levanta e fala assim, ó, havia uma fome aí terrível. Deus mostrou para ele, ele foi e falou, ó, havia uma fome terrível aí. Atingia o povo de Roma, o império todinho. Por poder falar assim, então vamos orar para que não venha fome. Vamos fazer campanha de oração para que não venha fome. Não seria muito mais fácil? Vamos fazer campanha, gente. Campanha, jejum, vamos fazer campanha de jejum para Deus não deixar esse negócio chegar na tua igreja. Vamos fazer campanha de jejum e oração, 24 horas de jejum e de oração, dias, e vamos orar para que Deus feche a boca do adversário e que não esse mal. Eles poderiam ter feito isso, não poderiam? Não. Agora não é hora de orar. Agora é hora de contribuir. Não é hora de fazer campanha agora. Hora de orar, tudo bem. Podemos orar? Podemos. Mas agora, nesse momento aqui, não é momento de oração. Agora é momento de pegar aquilo no máximo que eu sou, naquilo, nas minhas possibilidades e contribuir também. Amenizar o sofrimento dos irmãos, daqueles que estão naquele local. Mas o problema é que nós oramos demais, principalmente quando os outros estão sofrendo. Naquilo que deve ser agir, eu estender as minhas mãos em vez de eu querer falar que tem que dobrar o joelho, não. Eu acho mais fácil. Aí nós queremos dobrar o joelho e não queremos nunca mais levantar da postura de oração. Eles poderiam chegar e falar assim, tudo bem, profeta, já que é de Deus, então Deus é o mesmo que tem poder para revelar, é o mesmo Deus que tem poder também para fechar a boca da fome, fechar a boca do leão, não vi mais fome aqui. Não, eles falaram, agora, peraí, o coerente é, vamos levantar o necessário para que o povo não possa sofrer. Amém, irmãos? Alguma coisa para falar? Nada, é só eu vou ficar falando? Segunda parte, as bases distintivas da ação social cristã. No segundo parágrafo, aí diz aí que na doutrina cristã, o ser humano, ele é uma dignidade, o ser humano tem uma dignidade essencial que foi dada pelo próprio ato criativo, Deus que deu essa dignidade ao homem. E essa imagem de Deus foi bastante corrompida por causa da queda do pecado, mas não apagada. O pecador continua sendo a imagem de Deus, mesmo no seu pior momento. A dignidade das pessoas deve ser zelada, cuidada. Quando nós vemos as pessoas em alguma situação que a dignidade dele está no fundo de um poço, dentro de uma lata de lixo, qual é a ação minha e tua quando vê as pessoas sem dignidade alguma, se aprofundando cada vez mais numa vida destruída? Nós sabemos que isso é por causa da consequência do pecado, mas o que eu e você estamos fazendo para resgatar aquela pessoa e fazer uma pessoa digna? Se nós falamos que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, todo homem, e foi corrompida essa imagem por causa do pecado, o que eu e você estamos fazendo com a imagem e semelhança de Deus que está ao nosso lado quando está no fundo do poço, uma vida social destruída e complicada? O que eu e você estamos fazendo? Se nós julgamos que todos são criados à imagem e semelhança de Deus, o que nós estamos fazendo para resgatar isso de novo? E preservar daqueles que têm ela. O que nós estamos, o que eu e você estamos fazendo? Amém, irmãos? Quando eu e você passa na rua e vê um mendigo lá, é a imagem e semelhança de Deus. Está corrompida por causa do pecado, mas é a imagem e semelhança de Deus. Está ali. E quando nós vemos o que nós sentimos em nosso coração? Nojo, medo, não quero nem chegar próximo,
atravessa para o outro lado da rua, o que nós sentimos? Será que nós estamos tendo o mesmo comportamento do rico que via o mendigo nas portas da casa dele? Na porta da casa dele todos os dias. E o único alívio que ele tinha era de os cachorros virem lamber as feridas dele. Mas o rico não tinha coragem de dar as migalhas para ele. O que você... Irmãos, o dia que eu e você encontrarmos pessoas com uma vida social totalmente destruída, em todos os setores, em todas as áreas da vida, e que eu e você não se comover e sentir compaixão, nós estamos com a nossa espiritualidade com problema. Nós estamos com problema em nosso coração. O dia que eu e você vê pessoas passando fome, mendigos, pessoas sendo destruídas, injustiçadas, pessoas presas nas drogas, sendo destruídas pelas drogas, pela prostituição, tantas outras coisas nesse mundo terrível, sendo abusadas, violentas por aí, e eu e você não nos comovermos com isso, nós estamos com problema em nosso coração. Nós estamos vivendo um cristianismo de aparência. Cristo, quando ele viu uma mulher chorando, quando ele encontrou uma multidão e uma mulher chorando, e porque o único filho dela tinha morrido, ela já era viúva, o filho que cuidava dela morreu, a Bíblia fala que Jesus se moveu de íntima compaixão, as entranhas dele se estremeceram de tanta compaixão pelo sofrimento daquela mulher. E a única coisa que aí ele chega e fala assim, mulher, não chora mais, e trouxe solução. Irmão, se os problemas dos outros, o sofrimento dos outros não provocar, pelo menos levar eu e você a pensar a respeito da vida do próximo, nosso cristianismo está com problema. Se Cristo dá o exemplo que as entranhas dele se comoveu de compaixão daquela mulher, irmão, será que nós temos compaixão um dos outros? Amém? Se cada ser humano é portador da imagem de Deus, então eles necessitam de cuidado. O que eu e você estamos fazendo por eles? No outro parágrafo fala assim, mas a ação social cristã também combate os efeitos corruptores do pecado e ao se dirigir aos opressores, seja eles indivíduos, igrejas ou sociedade em geral. A ação social cristã, ela é complementada pela proclamação dos valores do reino de Deus. Nós devemos fazer obras sociais, mas também pregando o evangelho. Devemos pregar o evangelho, mas também acompanhado com obras sociais também. Não só isso também, mas também combater as injustiças, combater aquelas que estão sendo os opressores, que estão grupos estão oprimindo as pessoas ou algum povo, nós devemos também combater. O movimento social cristão não é simplesmente às vezes só contribuir, mas também combater também aqueles que estão oprimindo algum povo ou alguma pessoa também. Amém? Alguém tem alguma coisa a falar? A ação social na igreja cristã, ela tem duas bases. O reconhecimento de que a restauração só se dará pela atuação salvadora direta do Espírito de Deus, invoca mais duas bases para essa ação social cristã, que é a misericórdia e o testemunho. O cristão ele se envolve na ação social por imitação da misericórdia divina. A misericórdia e testemunho. E ele está fazendo o que quando desenvolve em obras sociais, em ajudar aqueles que estão precisando, em obras sociais? O que nós estamos fazendo? Estamos simplesmente imitando aquele que nos criou. É imitar Deus, imitando Jesus que nós estamos fazendo isso. Só que diz que os filhos, não fala que filho de peixe, peixinho é, os filhos seguem os exemplos do pai. Aí uma pergunta para nós, se nós devemos imitar a Deus, que é o nosso Pai, com atos de misericórdia, de bondade, generosidade para aqueles que precisam, nós estamos imitando a quem? O nosso Pai que é? Quem é quem? Deus, né, irmão? Então se nós agimos com misericórdia, com compaixão com o próximo, nós estamos imitando o nosso Pai que é? Agora, se eu me comporto ao contrário,
Quem é o Pai? Está entendendo que às vezes até como que eu me comporto com a vida do próximo vai denunciar quem é meu Pai? Se nós devemos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo, agir como que Ele age, com misericórdia e graça, compaixão, com o próximo. Então, se estou agindo ao contrário, Deus é Pai meu? Não, pode falar. Não existe filhos espirituais sem pai. Ou existe a paternidade divina, ou existe o outro pai. Aí que está. Os nossos atos vai denunciar quem é o pai. Amém? A cosmovisão cristã reconhece que a ação social não é o suficiente para promover plena dignidade humana. Por isso que eu falo, tem que ser evangelho e obras sociais. O evangelho e ação social, as duas coisas juntas. A ação social cristã encontra-se grande, está no último parágrafo. A ação social cristã encontra grande motivação na honra de apresentar o evangelho da graça por meio de ações bondosas que embeleza o cristianismo. Aí eu pergunto, o cristianismo que eu e você apresentamos diariamente está bem belo? Está bem vestido? Está embelezado com boas ações e bons testemunhos nossos? A parte 3, o desvio do caminho. Depois de analisarmos algumas bases de atuação beneficente do cristão, claramente percebemos que muitas ações sociais são desvios de rota. Por exemplo, aí ele citou o exemplo aqui de obras sociais executadas pelo Estado. O Estado tem o objetivo de promover obra social, não é simplesmente porque ele ama os necessitados, é porque ele quer tirar proveito da situação. Se promover por cima disso. Então o problema é do Estado. Que às vezes as necessidades aparecem, o autor falou aqui, mas muitas vezes só na época de eleição, os candidatos, então explora isso e faz alguma coisa. Então, quando a obra social é executada pelo Estado, aí é complicada. Aí eles falam também de outros movimentos que é o kardecista, porque o kardecista ensina que devemos fazer obras sociais, bem ao próximo, para que possa amenizar a encarnação amanhã. Então não é um evangelho deles completamente distorcido, é heresia. Então se você fazer o bem agora, a sua encarnação amanhã vai ser melhor. Então quanto mais bem você fazer, a sua encarnação vai ser melhor. Essa é a ideia, o kardecista. O islamismo, eles faz obras sociais pelo mundo todo, aí simplesmente para ganhar adeptos, ganhar mais pessoas que possam seguir o islamismo. E eles possam ser reconhecidos e vistos por tudo. Mas tem um movimento que surgiu no século XX, que é chamado a teologia da libertação, que tem uma inclinação política e marxista terrível, essa teologia. É um desvio também, né? Que não só católicos como alguns cristãos, e às vezes algumas coisas nós observamos que essa teologia tem entrado em alguns movimentos, em algumas igrejas, alguns pregadores nós ouvimos pregando por aí, tem pregado sobre essa teologia da libertação, que eles valorizam mais a obra social e política, como se o reino de Deus estivesse e dependesse disso, e o evangelho não existe coisa alguma. Então a igreja deve fazer obras sociais, sim, o cristão deve fazer, sim, mas isso é a prioridade da igreja? Não, mas é dever de fazer. Mas não é a prioridade, e a igreja e o reino de Deus não depende disso, não se sustenta nisso. Amém, irmãos? Essa teologia da libertação, ela é muito complicada, porque eles que abraçam esse movimento do MST, do sem teto, do sem terra, eles falam da minoria, mas não é nada. Essa teologia é uma teologia barata e corrompida. Essas nós devemos afastar disso. Nós devemos nos envolver com esses movimentos, esses movimentos muitas vezes fala para manter as pessoas escravas deles. Os que eles falam que estão vendo, estão observando, manter escravo deles, ajuda um pouquinho, mas para manter escravo. E essa teologia não serve para nós.
Então, se a teologia bíblica cristã nos ensina que a dignidade humana tem que ser restaurada com o evangelho, com obra social, então essa obra social que o marxismo, que essa teologia da libertação ensina, isso não serve para nós, porque eles fazem uma camuflagem de evangelho, de teologia, e mantêm as pessoas escravas naquela situação da mesma maneira. E nós não queremos isso. Nós queremos ajudar as pessoas e tirar as pessoas daquele mundo. Tirar as pessoas daquela situação. Se nós queremos ajudar as pessoas, mas não valorizarmos as pessoas e ajudarmos o suficiente para tirar daquela situação, nós estamos com problema no nosso cristianismo. Amém? Outra coisa também aqui que ele chamou a atenção aqui, que nós devemos tomar cuidado, que a obra social na igreja a igreja tem que executar, tem que fazer, e tem que dar meios para que as pessoas possam melhorar e sair daquela situação, e não permanecer naquela situação de miséria sempre. João Calvino, quando ele foi para Genebra, ele abraçou tudo. E ele pegava o povo que precisava, cuidava dos necessitados, nos hospitais, escolas públicas, em tudo, tinha professor, tinha tudo, ensinava a profissão, então ele pegava essas pessoas e ajudava, contribuía com a vida deles, no que eles precisavam, mas também dava um meio para que eles pudessem se profissionalizar e sair daquela situação de miséria para ficar dependendo da ajuda dos outros também. É isso que nós devemos ter sempre em mente. Não só simplesmente dar uma cesta básica hoje, amanhã e depois da manhã. Não, nós damos a cesta básica hoje, quanto tempo precisar, mas também visando e levando essa pessoa a melhorar também. E sair desse estado de depender das finanças, de obras sociais da igreja e procurar uma melhor. Nós devemos oferecer essas oportunidades para essas pessoas também. Amém, irmãos? Só que às vezes nós também tornamos pessoas escravas dentro das nossas igrejas também. Às vezes a pessoa precisa, o irmão está precisando de uma cesta, aí nós damos uma cesta. Aí nós não contribuímos mais, ele precisa de um emprego, às vezes nós não procuramos. Aí ele chega no outro mês, precisa de uma cesta, não arrumei emprego. Às vezes nós damos uma cesta, mas e aí? Nós temos que procurar mecanismo que essa pessoa possa sair dessa situação também. Não tem um ditado chinês que fala, não dê o peixe, ensine a pescar. É isso aí. Dá o peixe, mas também ensine a pescar também, para sair dessa situação também. Amém? E nós devemos tomar cuidado, porque também algumas vezes dessas pessoas também, às vezes são exploradores da boa vontade do povo também. Tem aqueles que são aproveitadores. Vêm para as igrejas para ficar só nessa situação também. Gosta de viver nas costas dos outros, gosta de ficar sugando dos outros. E nós devemos também observar, perceber isso. Calvino também, quando ele percebia que a pessoa não queria oferecia ajuda, oferecia meios para sair, profissão, e não queria, ele expulsava da cidade, mandava expulsar da cidade. E às vezes nós pensamos que somos radicais. Não, nós devemos ser assim também. Eu sempre falo para meus filhos, tem que trabalhar. Quem não trabalha, não come. É radical? Não, Paulo falou isso. Pô, não gosta de trabalhar. Então também não gosta de comer. Então, às vezes, pessoas se conformam com aquela situação. Então, quando nós observamos que a pessoa está conformada com aquela situação de ficar mendigando, aí nós temos que dar chacoalhão e acordar essa pessoa também. E tem outros que não precisam, porque existe um dever, que ele fala, o autor deixou aqui, irmãos, cujas famílias podem socorrer, mas não devem, não fazem. Aí isso fica no cargo da igreja. Irmão, se tem alguém da minha família que precisa de alguma coisa, eu não tenho que vir trazer até a igreja. É eu da minha família. É eu que tenho que ajudar. Se tem alguém da minha família que está precisando de algo, ou da sua família de alguém, antes de trazer para a igreja cuidar desse meu familiar, eu e você como familiar devemos cuidar dos nossos primeiro. O que a Bíblia fala assim, honra pai e mãe, é cuidar financeiro, viu? É financeiramente. Suprir as necessidades. Então a Bíblia também fala sobre os ministros, aqueles que não cuidam da tua carne para cuidar das carnes de Deus. Então a mesma coisa nós como cristãos também. Se nós não cuidarmos dos nossos, quando nós temos meios, nós temos o suficiente para ajudar e queremos trazer e colocar peso na igreja, nós estamos falhos em nossa espiritualidade. Amém? Nós devemos tomar cuidado se aquilo, as obras sociais que nós estamos fazendo, está promovendo o quê? Se não é gente preguiçosa.
O que nós estamos promovendo? Às vezes nós estamos confundindo, ajudando, mas e aí? Está fazendo a pessoa preguiçosa? Estamos procurando ajudar essa pessoa a sair e ver se ela quer sair daquela situação ou não. Amém, irmãos? A obra social, irmãos, ela é uma virtude boa quando você se envolve com isso. Eu sempre falo para meus filhos, minha família, que Deus nos abençoa não é para nós termos alguma coisa, é para nós contribuirmos com a vida de outros. Tem muita gente que precisa, principalmente quando teve essa época da pandemia, quantas famílias passaram necessidade, sofreram, e quantos de nós nos ficamos disponíveis para ajudar essas pessoas, não só aqui, mas em um Brasil, em outro país, qualquer, quanto nós somos dispostos, não, vou estar ajudando. Isso é bonito, e você se sente grato quando você faz isso, não com interesse, mas quando você tem disposição para ajudar as pessoas que estão precisando, e você vê as pessoas alegres, irmãos, isso é bom demais, isso não tem preço, isso não tem preço. Isso quando nós temos essa aptidão de ajudar aqueles que precisam, e nós não nos apegamos, que isso mostra que o nosso coração é generoso e não está preso à matéria. Quando alguém está precisando de algo, está do meu lado, eu estou disposto a até deixar de ter para ajudar essa pessoa que está precisando mais do que eu, e eu tenho meios para que eu possa ter mais tarde. Isso é muito bom. É esse tipo de natureza que nós devemos orar para Deus nos dar todos os dias, disposição de abrir mão de nós mesmos para os outros se beneficiarem. Cristo, ele abriu mão da própria vida dele, ele abriu mão do reino dele, ele abriu mão de tudo que ele tinha. Paulo escreveu isso em Filipenses capítulo 1, de tudo, porque estava enxergando algo melhor. A vida de alguém. Então que nós possamos orar para Deus todo dia, para que Deus possa criar isso em nós, um coração sensível, nos envolver. Se nós hoje olharmos para a nossa igreja hoje, local, se alguém chegar aqui pedindo, nós nos comovemos, nos envolvemos com isso. Eu falei da estrutura da igreja de Atos capítulo 6, que esse mecanismo de criar diáconos para cuidar dessa área da obra social dos necessitados. Aí eu pergunto, em nossas congregações, em nossas igrejas, tem esse dispositivo hoje? E tem, você e eu fazemos parte. Se alguém chega hoje e pedir uma cesta básica aqui na nossa igreja hoje, tem? Ou será que o pastor vai ter que fazer um apelo pedindo para que venha alguém doar, que nós precisamos montar uma cesta? Se vier alguém que precisar comprar algum remédio agora, de urgência, alguma coisa, nós temos no Ministério Diaconal da nossa igreja, para ajudar de imediato, na emergência de alguém, ou tem que esperar o culto de um domingo, fazer um apelo pedindo para que venha doar. Aí eu falo que nós aqui de Ramamatos, Betel de Ramamatos, estamos em falha nessa área. Nós sabemos que tem um fundo diaconal. Quantos de nós contribuímos mensalmente para o fundo diaconal? Você não precisa responder para mim, você olha para você, responde para você. Quantos? Será que está verde, está no vermelho? Como que está? Está positivo ou está negativo esse saldo diaconal da nossa igreja? Se eu chegar a precisar de uma cesta básica, de algum alimento, às vezes eu posso precisar disso. Eu sou membro dessa igreja. Se eu chegar e pedir, ou vocês chegar e pedir, será que nós temos? Ou eu tenho que esperar no domingo até? Vamos orar, irmão, e vamos chegar no domingo, nós fazemos um apelo e quem sabe alguém chega e doa. Se envolva, irmão, vamos nos envolver. Nós temos o fundo diaconal ali e nós somos mão fechada para o fundo diaconal. Mas é porque não está doendo em nós. Mas o dia que doer em nós, aí que ele está. Amém? Alguma coisa para falar? Eu nem sei como está o fundo diaconal aqui também, né? Eu não sei. Quem é responsável é os outros irmãos que é responsável, nem sei. É o Marcelo e o Hirai, né? Que é responsável. Então, nunca nem sei. Vou perguntar para ele qualquer dia. Mas nós testemunhar aqui domingo que vem. Domingo que vem, não. Na próxima lição que eu vou dar mesmo, na outra lição, eu vou falar, irmão, fundo diaconal, você lembra que eu falei? Amém? Eu acredito, irmão, que se você contribuir com um certo valor mensal para o nosso fundo diaconal, nós não vamos precisar ficar fazendo apelo nos domingos, fazer cantinas de emergências. Nós não vamos precisar disso.
Porque eu e você temos consciência dessa ação social da igreja. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Alguma pergunta, alguma coisa para falar? Não? Vamos mudar? Irmãos, esse tema de cosmovisão cristã é um puxão de orelha em todos nós. É em todos nós. É em mim, em vocês, é em todos nós. E aí, mas eu só vou ver resultado disso se eu mudar, se você mudar, se nós mudarmos, praticar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Agradecendo a Deus.